Olá, tudo bem com você? Aqui está tudo ótimo. Com a gente agora, uma pediatra, alergologista, pós-graduada, doutora Karina da Paz, nossa convidada de agora, está aqui para falar para você sobre os cuidados com a criança em especial e principalmente que veio nos visitar aqui no LaborMed para conhecer a salinha dos baixinhos, já que ela orienta para que eles façam os testes, as vacinações necessárias, mas é muito importante que ela conheça esse espaço especialmente dedicado à área da doutora. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá, Cris? Muito obrigada, né? Agradeço a oportunidade, a LaborMed, por estar aqui hoje, para a gente falar um pouquinho das crianças, né? E assim, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a LaborMed pelo espaço humanizado, né? Que ficou incrível, muito encantador, adorei, fiquei assim, me senti em casa, né? E as crianças, assim, as primeiras coisas que elas falam para mim quando chegam no consultório, né, que vai levar o resultado de exame, falam assim: tia, eu ganhei o certificado de coragem. Então, assim, a gente já nota esse serviço humanizado que a LaborMed traz para nossas crianças, né, e tá de parabéns. E é muito importante isso, né, doutora, porque foi feito aqui uma salinha bem lúdica, com desenhos na parede, para a criança se sentir acolhida aqui e perder aquele medinho, né, na hora de tirar o sangue, principalmente, até porque já tem um aparelho inovador aqui, Isso. Que é o venoscópio, Ótimo. Que vai tirar o sangue da criança sem precisar perfurar mais Várias de uma vez, vezes, né? Que vai pelo laser encontrar a veinha com mais facilidade. Bom, doutora, para começar, no geral, nós vamos começar lá a hora que o bebê nasce no hospital. Quais são os primeiros testes que são feitos ali e o porquê de cada um deles? Bom, é assim, os testes que são feitos, alguns são feitos no hospital e alguns podem ser feitos ambulatorialmente, depois de alguns dias que a criança nasce, né? Então nós temos o teste do coraçãozinho, que ele avalia a possível cardiopatia que a criança pode vir a ter. Nós temos o teste da orelhinha, que avalia as possibilidades da criança ter uma surdez ou algum problema auditivo, acuidade auditiva, né? O teste da linguinha, né? Que ela avalia o frênulo da língua, se ele é curto, que isso dificulta a amamentação. Então, se o frênulo... a famosa linguinha presa? Isso, a famosa linguinha presa. Então, ele dificulta, se a gente tem um frênulo muito curto, acaba dificultando a amamentação, né? E a mãe acaba ficando apavorada, porque a criança acaba não ganhando peso. E aí, a hora que a gente vai ver a linguinha que está presa, né? E aí tem uma intervenção, é feita uma intervenção, logo descola um pouquinho desse frênulo, né? A gente rompe um pouquinho desse frênulo e a criança volta a movimentar a língua normalmente, né? Nós temos o teste também do olhinho, também é feito em ambiente hospitalar, que avalia geralmente a acuidade visual da criança, né? A possibilidade de catarata, glaucoma, uma possível cegueira, né? E aí depois disso vai fazer os estudos mais avançados se houver algum problema na acuidade visual. E temos o teste do pezinho, que geralmente é feito em ambiente ambulatorial, inclusive aqui na LaborMed, nós temos o teste do pezinho ampliado, e agora nós temos uma novidade, Cris, aqui na LaborMed mesmo, nós temos o teste da bochechinha, né? O teste do pezinho, ele contempla para a gente mais ou menos uns 7 exames, e o teste do pezinho ampliado, ele contempla praticamente uns cerca de 70 exames. E o teste da bochechinha, ele não descarta você fazer o teste do pezinho. Ele é um complemento do teste do pezinho. Ele avalia mais de 390 doenças genéticas. E fazendo esses testes, a gente pode ter o diagnóstico em mãos e pode agir precocemente no tratamento ou até mesmo na reabilitação de algumas sequelas que a criança possa vir a apresentar. E essa é uma grande preocupação do LaborMed, é realmente fazer os testes precocemente para se descobrir alguma doença que pode vir a ter e se tratar antes que essa doença se instale. Isso, né? Isso, exatamente. Nós temos que trabalhar hoje com a medicina preventiva, né? Porque se a gente tem em antemão, principalmente quando recém-nascido,
a gente pode intervir mais precocemente no tratamento de doença dessa criança. Nós sabemos que o calendário vacinal é vasto, né, que Isso. são muitas vacinas, então a gente não teria como enumerá-las aqui. A importância disso, Karina, eu queria que você falasse diretamente com as mães. Ótimo, tocou num assunto muito importante, né? Infelizmente, hoje nós temos ainda pais, né, que optam por não fazer vacinas, né, não aderir ao calendário vacinal. Bom, a vacina, Cris, ela é muito importante. Por quê? Porque ela, além de prevenir, eu falo assim que ela costuma não só assim agir no modo preventivo, mas ela é antissequelar, né? Ela não deixa sequelas, ela ajuda na prevenção, ela ajuda também a evitar as formas graves da doença e a evitar a doença em si até a morte. É muito forte a gente falar assim de morte nesse ato de prevenir, mas é verdade, a vacina hoje previne a morte, entendeu? E aí eu costumo dizer para as mães o seguinte: quem ama cuida, né? E nós temos que ter segurança nas vacinas que hoje nós temos no país. Por quê? Porque elas foram muito bem estudadas, muito bem testadas, né? Durante anos e anos e anos para evitar as doenças, né? Vamos pensar, por exemplo, na poliomielite, né? Olha quantos anos que o Brasil não tem caso nenhum de poliomielite, né? E o Brasil ganhou um certificado em 1994 de erradicação e eliminação da poliomielite. Então, assim, olha a importância da gente erradicar a doença com a vacina. E é importante também a gente salientar que nem toda vacina ela é capaz de erradicar completo, né? Nós temos aí a catapora, o sarampo, que ele vem, mas de uma forma branda. Isso. Mesmo com as doenças atuais agora, a Covid, a influenza, ela pode até vir, a criança vir a ter a doença, mas de uma forma branda que não está correndo risco de vida, né? Isso, por quê? Porque porque você acabou vacinando seu filho, né? Você evitou a sequela, você evitou a forma grave que a doença apresenta, né? Então eu acho que isso é muito importante. Principalmente a gente tem que pensar, eu costumo dizer para as mães que quem ama cuida, e se quem ama cuida, quem ama previne. Então a gente tem que prevenir os nossos filhos de terem qualquer doença. Então começar pelos exames, pelas vacinas que contemplam o calendário vacinal. Até você tocou num assunto muito importante, falou: a Karina, qual seria a vacina mais importante? Para mim todas elas são importantes, porque todas elas previnem doença. E a partir do momento que eu tenho uma situação que previne uma doença, por que não fazer, né? Todas elas, na hora que for vacinar, é a grande dúvida da maioria das mães, principalmente mães de primeira viagem. Mas quando eu for vacinar o meu filho, vai ter algum efeito colateral? A vacina, geralmente, ela apresenta alguma febre, dá algum desconforto na criança. Uma dorzinha no local. Isso, uma hiperemia, que é aquela vermelhidão local, mas nada além disso, passa. É uma dor que passa, mas é uma dor que cura também, né? É uma dor que previne. E assim como as vacinas também, um remédio, eu acho que o principal de toda a vida, que é o leite materno. Ótimo. Até quando que uma mãe pode ou deve amamentar uma criança? Cris, eu falo que é até esquisito a gente falar isso. Até ela ter leite? Até ela, quando ela quiser. Deixa o bebê mamar, né? Deixa o bebê mamar. A amamentação é um ato de amor, a amamentação é um ato de cuidado, é um ato de prevenção. A criança tem que mamar no seio materno, porque a criança dali vai adquirir imunidade e vai evitar muita doença, né? Então tem mãe que chega para mim e fala assim: doutora, tá com 6 meses e ainda tá mamando no peito, ou se não tá com 1 ano, ainda tá mamando. Aí eu chego para a mãe e falo: mas isso tá te cansando? Isso tá te incomodando? Não, não tá, doutora. Então deixa mamar, né? Deixa a criança mamar, deixa a criança ser feliz até quando ela puder, até quando ela quiser. Até porque é um aconchego, é um carinho de mãe, né? Exatamente. Ô Karina, uma dúvida. Enquanto a criança está mamando o leite materno, ela precisa de tomar água ou o próprio leite já contém a água? O próprio leite já contém a água, né? Até nesses períodos mesmo de seca, de calor, tem muita mãe que ainda a criança não chegou aos 6 meses de vida, e a mãe fala assim: acho que eu vou dar água. Eu falo: não, eu preciso que você beba água
e você dê o leite materno livre demanda, né? Eu não quero que você ofereça água para a criança, eu gostaria que você oferecesse o leite materno. E quando vai começar o chazinho, o suquinho? É assim, Cris, ó, os chás, o suco, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles contemplam isso a partir do 1º ano de vida, né? Antigamente, né, o protocolo antigo deixava administrar o suco a partir do 6º mês, que é onde começava a introdução alimentar. Agora, hoje, jamais não, né? A introdução alimentar começa ao 6º mês e a partir de 1 ano a gente pode oferecer outros líquidos para a criança. Então, o suco de fruta, o chá sem o açúcar, né? O suco de fruta de preferência natural, sem a adição do açúcar, né? Então, a gente contempla muito o que a sociedade fala, porque isso é embasado em estudos. Como a mãe vai fazer para introduzir uma alimentação correta e completa, principalmente? Porque geralmente a criança, quando ela começa a comer realmente o sólido, geralmente ela não gosta da verdura, dos legumes, dos vegetais. Como fazer para que essa criança coma realmente e com gosto e se alimente bem, para ela ficar bem nutrida e a alimentação servir como o não remédio? Cris, nós somos os espelhos dos nossos filhos dentro da nossa casa. Se a gente tem uma alimentação saudável e equilibrada e mostra para a criança que a gente está comendo assim como ela está comendo, mesmo que ela esteja com 6 meses de vida, eu acho que isso já é um primeiro passo, né? A gente tem que mostrar para os nossos filhos uma alimentação saudável para que ele também tenha uma alimentação saudável. Ah, mas um dia a criança vai experimentar um doce, vai experimentar um chocolate, claro que vai, isso faz parte da vida. Mas antes dela experimentar o doce, experimentar o chocolate, experimentar o pirulito, experimentar qualquer outra coisa, vamos oferecer o que há de melhor. E de qualidade. E de qualidade. Eu agora, como vó recente... Não parece vó, Cris. Eu sou vó. Então, isso me chama muita atenção. E nas redes sociais, esses dias, eu ainda vi, porque geralmente a criança não gosta do ovo, né? E é um alimento muito rico, né? Sim. Então, eu vi esses dias como fazer um ovo para chamar a atenção da criança. Então, quebrar o ovo num recipiente, pegar 2 seringas, tirar a agulha. Com uma seringa suga um pouco a clara, com a outra seringa suga um pouco a gema. E aí vai colocar numa frigideira um pouquinho da clara, uma pitadinha da gema em cima, fazer vários ovinhos. Karina, a gente tem tanta coisa para falar, só para a gente fechar. Como você, além de pediatra, é alergologista também, dá só uma orientação nesse tempo seco que nós estamos enfrentando aqui, o que as mães devem fazer para dar mais qualidade de vida, para melhorar um pouquinho o ar desses baixinhos? Bom, vamos lá, Cris. Acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é se hidratar, né? Eu acho que a hidratação é o primeiro passo. Beber bastante água, né? Vai hidratar o metabolismo, e a gente vai ter a hidratação da pele, né? E com isso a gente acaba favorecendo o corpo de alguma forma. A outra forma de hidratação é lavar as narinas com soro fisiológico. Isso ajuda bastante a hidratar essa região e é muito importante, principalmente para as crianças que já têm um diagnóstico de rinite, né? De asma ou de alguma alergia respiratória, né? Então é muito importante a gente hidratar a narina com soro fisiológico, ou fazer a lavagem, ou aplicar o sorinho, né? Isso é muito importante para evitar o sangramento, né? Ajuda um pouquinho, nessa época do ano, principalmente nessa seca que tá, juntou com essa fumaça, o que acabou acontecendo? Ressecando muito a narina, então deve se hidratar bastante. Outra opção é arejar bem o ambiente, né? A casa, geralmente o pessoal fala assim, eu vou fechar a casa porque vai vir muita poeira. Não, vamos abrir a casa. Nós temos que abrir a casa, deixar o ar circular. Se for limpar a casa, de preferência, passar um pano, não varrer. Umidificar o ar também? Ótimo, o umidificador pode ser usado, desde que seja usado com cautela, né? E outra coisa, se não tiver umidificador de ar, nós temos as toalhas, que podem ser penduradas na janela. Nós temos também as bacias,
tomar cuidados com as crianças muito pequenas, com bacia no chão, né? Porque a criança, por curiosidade, vai lá mexer e, querendo ou não, isso acaba afogando, né? Levando a criança a um acidente doméstico. Karina, eu acho que a gente falou um pouquinho de cada coisa para você e esperamos te trazer em breve mais uma vez aqui. E sempre que você aí tiver alguma pergunta, passe pra gente, entre em contato com o LaborMed pelas redes sociais, que a gente pode dirigir as perguntas aos médicos que nós estamos aqui fazendo essas reportagens, que eles vão responder tudo com muito prazer. Mais uma vez agradeço a você que tem nos acompanhado aqui no nosso espaço LaborMed. Um grande abraço. Muito obrigada.